Eu tava refletindo que a gente permite as coisas, né? Somos nós que permitimos as coisas chegarem até a nossa vida. Raramente alguma coisa acontece, raramente. Quando a gente vai a fundo, a gente percebe isso. Raramente a coisa acontece sem a nossa permissão. Raramente. Quando uma pessoa fala com a gente e aquilo magoa, só vai magoar se a gente permitir que aquilo magoe a gente. Só vai entrar as informações, as mensagens, as ligações ou a visita se a gente permitir isso entrar na nossa vida, sabe? Saca isso? Que a gente tem um controle. Quando a gente entende que somos poderosos e temos controle, temos o controle total. As coisas mudam. Ontem eu estava conversando com uma pessoa da minha família e ela veio comentar comigo sobre uma mensagem que ela recebeu de uma outra pessoa também, familiar, que aquilo deixou ela mal e ela tinha que responder na hora. E ela respondeu com educação, mas aquilo angustiou ela e deixou ela mal. Aí eu falei pra essa pessoa, falei assim, você não tinha que responder. Você poderia responder quando você quisesse, porque o celular é teu. O WhatsApp é teu, então você responde quando você quiser. Ela ficou assim parada me olhando. Mas você tem a autonomia, a autoridade sobre a sua vida, sobre as suas emoções. Você só responde quando você quiser. Você só fala quando você quiser. E se você não quiser falar, você não fala. Porque é você, é sobre você. Se você já sabe que a pessoa é uma pessoa complicada, uma pessoa chata, ou sei lá, é uma pessoa que nem é isso, às vezes é até uma pessoa legal, mas é uma pessoa que ela tem detalhes, ela gosta ela pensa diferente, né? Ela pensa diferente. Então você já sabe como é essa pessoa, então você vai responder ela quando você quiser. Aí foi que eu sugeri a ela. Você não precisava ter respondido ela na hora. Você poderia ter respondido ela depois, quando a sua energia estivesse boa, quando você estivesse bem. E eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? E como eu sempre costumo trazer pra gente vídeos, né, que tem a ver com a minha vida, ou que eu estou passando, ou que eu fico sabendo, porque eu sei que nós somos uma só egrégora, né? Que somos uma só energia, um só coletivo, né? Tudo que afeta um afeta o outro. Eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Por que que a gente tem que fazer? Por quê? Por que que a gente tem que responder? Por que que tem que ser no imediato? Por que que a gente às vezes fica irritado quando a pessoa não responde a gente na hora? Por quê? Ninguém deve nada a gente e a gente não deve nada a ninguém. E isso é libertador quando a gente entende isso. Isso é libertador quando a gente vê que nós temos controle da nossa vida. Tá entendendo? É muito doido, né? Porque nos dias de hoje, a gente tá sempre tendo que cumprir horário, tarefa, cumprir regras, né? E tá sempre que cumprindo agenda e tendo que falar, tendo que responder. Se não é de trabalho, se não é importante, se não é uma coisa... E eu até falei isso com essa pessoa. Eu falei assim, eu tô cheia de mensagem aqui no meu WhatsApp para responder, grupos, mensagens de outras pessoas, mas eu olho, não é sobre o meu trabalho, não é da minha família, o meu núcleo, né? Meu núcleo mesmo familiar, não a extensão. Eu respondo quando eu quiser o resto. Simples assim. E isso me libertou, sabe? Quando eu entendi isso e quando eu coloquei isso dentro de mim, isso me libertou. Porque eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a nada. Sinceramente. Não sou. Sabe? Eu sou obrigada a fazer as coisas que eu me predispus a fazer, que eu quero, que eu coloquei como meta, que eu coloquei como objetivo. Aí é diferente. Aí realmente eu preciso fazer, porque são metas que eu estabeleci para o meu crescimento. Entendeu? E é essa reflexão que eu quero trazer pra gente hoje. O que tá te incomodando? O que às vezes você acha que você tem obrigação de fazer e você não tem essa obrigação? Você já tá tão no seu automático que você acha que tem essa obrigação de ter que fazer isso. Você já tá tão no seu automático que você acha que você tem que cumprir com coisas que você não precisa cumprir, porque vai te incomodar, vai te magoar, vai te ferir, vai te incomodar. Tu só não quer, tu não tá afim. Você não tá afim. Entendeu? Porque tem pessoas que já pensam assim. E tem pessoas que às vezes nem pensam assim com essa clareza, mas elas são egoístas, que aí já é um outro ponto, é diferente. Elas não respondem porque elas querem
prejudicar a pessoa, fazer sofrer. E eu não tô falando sobre isso, sobre esse ponto, sobre esse caso. Eu tô falando sobre a gente pensar um pouco mais na gente. É o famoso não, aprender a dizer não, essa palavra tão libertadora. Aprender a dizer mais sim pra gente, não pros outros, sabe? Porque quando a gente se ama, a gente tem capacidade de amar o próximo. Porque quando a gente tá cheio de amor, cheio de paz, cheio de energia e vibração boa, a gente vai conseguir fazer isso melhor com os outros, né? Porque se a gente não fizer primeiro com a gente não consegue fazer com um coleguinha. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente se acha culpado. Durante uma época na minha vida, eu me achava culpada, porque eu tinha que responder, eu tinha que falar. E na época eu tinha um estúdio, e eu estava direto lá, trabalhando, e eu via as mensagens, eu achava que tinha que trabalhar e tinha que responder na hora. Não, eu não tenho. Eu tenho que cumprir as minhas obrigações. Primeiro que eu me dispus a isso. E depois que eu comecei a trabalhar isso em mim, e eu fui reforçando isso em mim, porque isso não é fácil, é um exercício diário, né? Porque a gente é tentado ao tempo todo a tá ali, né? Tendo que fazer. Mas quando a gente entende que não, a gente não tem, e que tá tudo incrível, né? Que tá tudo bem, tá tudo incrível, porque nada vai sumir, morrer ou desaparecer por conta disso, vai continuar seguindo o fluxo da vida, a gente desacelera, sabe? A gente fica em paz, fica mais tranquilo. E que isso possa ser uma reflexão pra gente hoje, sabe? O que a gente tá fazendo no automático? Que ninguém vai morrer por causa disso. Que ninguém vai sofrer por causa disso. Que ninguém vai ter um colapso por causa disso. Só porque a gente não respondeu na hora, só porque a gente ficou com a consciência pesada. Não, a gente tem que cuidar da gente primeiro. Tem que seguir a nossa vida primeiro, sabe? Isso é interessante, né? Porque a gente se culpa muito por tudo. A gente tem uma pressão diária, que de tudo é nossa culpa. Não porque, eu não consegui, porque eu não sei o quê. Não tem, gente, não tem. A gente não precisa ser essa pessoa. A gente está nesse processo de evolução, a gente pode melhorar. A gente pode ser pessoas melhores, né? E até a própria Bíblia diz, como eu sempre gosto de trazer, né, uma passagem da Bíblia, há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. Há tempo para colher, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para plantar, há tempo para todas as coisas. Todas. Se são todas as coisas, são todas as coisas. E quem escreveu isso foi quem? O Espírito Santo, né? Que foi o nosso Criador. Então, realmente, existe tempo para todas as coisas. E chegou o tempo da gente se cuidar, da gente se priorizar, porque o mundo está um caos. E a gente não pode ficar nessa roda gigante maluca, que é um looping que não para, igual aquele ratinho que não para, e a gente vai se minando, vai se destruindo. A gente não pode fazer mais isso, a gente tem que mudar. Eu estou disposta esse ano de 2026 a trazer mensagens que venham não só edificar, mas venham trazer reflexão, tanto para mim, porque quando eu falo alguma coisa é porque já está, né, acontecendo comigo, quanto para o público, quanto para vocês, quanto para os meus amigos que estão assistindo, que eu tenho vocês como amigos, que quando a gente quer ajudar de alguma forma, a gente tem amigos, a gente não tem inimigos, né? E eu trago essa reflexão hoje pra gente, porque nós somos mais que vencedores, então a gente não precisa estar nesse looping louco, a gente não precisa estar sofrendo por causa disso. Porque somos mais do que vencedores, porque há tempo para todas as coisas, porque tudo, absolutamente tudo de bom, vem a nós com alegria e glória, sabe? Facilidade. Então a gente tem que mentalizar isso para as coisas virem. E depois que eu comecei a fazer isso, essa renovação clara da minha mente, e colocar essas palavras e sentir essas palavras, as coisas estão fluindo, gente. Procurem fazer isso e depois me contem se isso não vai acontecer na vida de vocês, sabe? Não é de uma hora para outra, eu venho num processo bem longo de renovação e transformação da minha mente, mas eu tenho vivido isso, sabe? Eu tenho visto isso na minha vida. Tá sendo incrível, tá sendo revelador, surpreendente. Quando eu comecei a profetizar, ter fé, mentalizar e acreditar dentro de mim, a frequência muda e as coisas começam a acontecer. É impressionante e impactante. Então a gente precisa estar bem para as coisas fluírem na nossa vida. A gente precisa aprender a se priorizar, a se valorizar para as coisas fluírem na nossa vida. Ore, mentalize, faz ho'oponopono, não sei, faz o que te agrada, o que te deixa em paz, o que te faz bem, mas mentaliza essas coisas, que as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer.
pessoas vão chegar, oportunidades vão chegar, uma palavra como essa que eu estou falando agora vai chegar, porque tudo coopera, tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é lei da atração, pura. Neurociência pura, porque estamos crendo, decretando e acreditando por fé nisso. Então que hoje a gente possa mentalizar isso, praticar isso, viver isso, essa transformação e renovação da nossa mente, a gente se priorizar, se valorizar, ajudar o próximo quando a gente estiver bem, porque aí a gente vai ter capacidade de ajudar de maneira genuína e é inevitável que as bênçãos vão nos perseguir. Beijo!